Olá, Matheus. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, Gê. Tudo bem? Hoje a gente tem um tema quente. Tudo bem, Matheus? Execução fiscal é um tema que sempre gera dúvidas, não é mesmo? Como é que tá o clima aí? Onde é que vocês estão? Aqui tá fazendo no momento... Peraí, deixa eu ver, tava 5 graus há pouco tempo. Acho que continua. Oi, João, tudo bem? Tô falando aqui que hoje esse tema é um tema do momento. Todo mundo tem dúvida de execução fiscal, é aquela alegria. Eu tô quase congelando aqui, mas tudo bem. Oi, Miguel. Ih, Miguel, meu aluno. Tudo bem? Pauta tributária. Pois é, aqui tá bem frio. Aqui está, eu tô, graças a Deus, com aquecedor, entendeu? Porque a coisa tá quente aqui. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Jorge. Oi, Tadeu. Pô, um monte de gente querida aqui nessa live. Pessoal, a gente decidiu escolher esse tema de execução fiscal porque eu tenho recebido no direct, seja no meu perfil pessoal, seja aqui do Tributário em Jogo, diversas perguntas relativas a... minha filha, você tá congelando? Eu também tô. Aqui tá fazendo 5 graus no momento. E ainda me disseram que até sexta-feira vai fazer 2 graus. Eu tô vendo a hora de acordar de manhã, abrir a janela e ver neve aqui fora. Oi, Dani, tudo bem? E parece que nevou em Gramado, né? Não sei se vocês viram, mas estava assim. Eu falei, gente, é outro país. Não, é Gramado, Rio Grande do Sul. Você vê como é que o clima tá louco, né? Mas, bom, então voltando aqui à temática de execução fiscal, eu queria... Tudo bem, minha linda? Obrigada pela presença. Olha só, eu queria começar por alguns pontos básicos e a gente vai aprofundando. Gente, olha, essa live é uma live para vocês perguntarem, tá? Exatamente, Gramado e Canela, isso, Matheus, muito bom. Exatamente, nevou no sul. Espero que não neve aqui em Friburgo, tá? Se nevar, vocês podem ter certeza que eu vou tirar foto e vou mandar para vocês, tá? Mas eu espero que não. Mas vamos lá. Porque realmente não é fácil, né? Neve destrói plantação, destrói tudo, é um caos. Bom, a gente vai começar falando de algumas questões mais básicas e a gente vai subindo o nível. Vocês sintam dúvidas, perguntem, tá? Aqui é um bate-papo. Então, o que vocês tiverem de dúvida, coloquem pra gente que a gente vai estar trocando ideia, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria fazer vocês refletirem. Olá, frio ótimo, vamos esquentar com a execução fiscal. Todo mundo vai esquentar rapidinho, entendeu? Olha só, primeira coisa que eu quero que vocês reflitam, tá? A lei de execuções fiscais é de quando? 1980, perfeito? Lei de execuções fiscais é de 1980. Ah, obrigada, Rodrigo, obrigada, querido. Veja, essa lei de 1980, e por que eu tô fazendo vocês lembrarem de data, né? Porque às vezes data de lei é meio irrelevante. Bom, ela é relevante por quê? Para lembrar a gente o período que o Brasil vivia. Veja, em 1980 o Brasil estava num Estado democrático de direito ou era outro regime? Obrigada, gente, obrigada. Que bom que vocês gostaram do meu bebê. Livro é igual filho, né, gente? A gente demora, tem um trabalho miserável, depois fica com orgulho. É a mesma coisa. Bom, mas e aí? A gente estava no estado ditatorial, né? Então, 1980, a gente estava num estado autoritário. A posição do Estado dentro do direito era muito superior ao cidadão. Isso é natural nos estados ditatoriais, nos estados autoritários. Houve uma redemocratização do Brasil, né, a partir do momento em que veio a Constituição Cidadã. E aí, galera, quando entrou a Constituição Cidadã, ela muda a visão. Qual é a visão que a gente tem do Estado em uma democracia? O Estado está a serviço da população. O Estado está no mesmo nível da população. A gente não coloca o Estado acima, nem o Estado abaixo. O Estado está no mesmo nível, tá? Oi, Zé, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí. Bem, a partir do contexto que a gente tem essa equiparação, é importante a gente pensar se faz sentido alguns dispositivos da Lei 6.230. Eu convido vocês a essa reflexão porque ela é fundamental.
Não adianta a gente ficar falando, mas a lei 6.830 ela me prevê garantia. Eu tenho que garantir isso. Mas isso é um absurdo, eu gasto dinheiro. Ok, beleza. Você gasta dinheiro, é um absurdo, mas é um absurdo por quê? Porque você gasta dinheiro? Não. É um absurdo porque a gente tem que pensar qual regime que existia no momento que essa lei vigeu e qual regime que nós temos hoje. Então, realmente, se a gente for analisar sob o prisma de uma filtragem constitucional, o regime que nós temos hoje não permitiria, pura e simples, por uma posição de equiparação, que se eu vou brigar com o Estado, eu tenho que garantir. Não é à toa que existiu o racional desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que eu não posso obrigar uma pessoa que ajuiza uma ação anulatória a ter que realizar o depósito. Era o famoso solve e repete, não é isso? Eu tenho que pagar para depois discutir. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Mas ainda permanece um resquício. Então, apesar da jurisprudência do Supremo ter dito, peraí, você não tem que depositar em ação anulatória, tanto é que aquele artigo 38, né, da Lei 6.830, a gente entende que na parte que se disse que há necessidade do depósito para o ajuizamento da ação, isso não foi recepcionado, né? A gente deve estender esse raciocínio e refletir, se eu não preciso pagar, eu preciso garantir. Numa execução entre privados, eu preciso garantir? Não. Por que eu teria que garantir numa execução com o poder público? Esse é um ponto. E como regra, tá? Uma questão que se coloca paralelamente a isso, e a gente vai ver, porque também na execução fiscal a gente tem diversos problemas. Porque a gente tem diversos tipos de contribuintes. A gente tem, oi Vanessa, tudo bem, querida? A gente tem contribuintes que são bons contribuintes e a gente tem picaretas. Então, isso também é um problema. Porque o excesso de picaretas faz com que a gente tenha uma necessidade de sempre resguardar o Estado de algumas garantias, porque aquelas pessoas não pagam, e aí se elas não pagarem, eu tenho pelo menos a garantia para executar, o Estado pelo menos recebe alguma coisa. Então, a gente tem dentro da execução fiscal um arcabouço de problemas paralelos que, ao fim e ao cabo, a lei 6.830 não resolve. Veja, temos aqui o Marcos, temos aqui o Rafa, sejam muito bem-vindos, viu, pessoal? Então, aliás, Rafa, eu vou te mandar um WhatsApp, eu tenho que te pedir um negócio, quer dizer, falar um negócio com você. Agora que eu me lembrei. A gente vê as pessoas queridas e aí aos poucos a gente vai lembrando o que tem que falar. Mas aí, então, o que eu queria convidar vocês é a refletir que realmente a gente tem esses problemas na lei, a gente tem essas exigências e a gente já havia conversado na última live sobre a inviabilidade da gente manter num contencioso de alto custo essa exigência de garantias tal como a gente tem hoje, né? Afinal de contas, a gente está falando de valores que cada vez sobem mais. Em 1980, quando você montou o sistema de execução fiscal, além de você estar no Estado autoritário, você tinha uma situação de uma execução fiscal, jamais se pensou que pudesse chegar a uma execução fiscal ao valor de R$1 bilhão, por exemplo. E hoje tem execuções no valor de 16, de 20 bilhões. Né? Então essa estrutura da execução fiscal jamais foi preparada para um tipo de contencioso assim. Importante declarar também que o contencioso chega a esses valores enormes, né? A partir do momento em que você tem 75% de multa por lançamento de ofício, né? Juro Selic em cima disso tudo. Então, fora 20% de encargo legal na execução fiscal. Então, são valores que vão aumentando muito o valor do principal, né? Então, se você for fazer um cálculo básico, às vezes, em valores relevantes, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, porque a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei bem chocada. Imagina um auto de infração num valor pequeno de R$9 bilhões. Levando em consideração o tempo, ele sendo cobrado já, tá? Cobrança, execução fiscal e tal. Você consegue extrair como principal 1,5. Todo o restante é multa, juros e encargo legal. Ou seja, é um valor estratosférico, né? De paralelos. Isso são coisas que demonstram que o nosso sistema realmente precisa ser revisto. Não é à toa que existe aí uma comissão que foi criada pelo próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de rever o contencioso tributário. Primeiro, por entender que algumas questões administrativas não estão funcionando,
E segundo, por também compreender que a gente não tem uma estrutura, tá melhor que a bolsa, né? Também acho. Também acho, Cris. A gente entender que não existe uma estrutura hoje que dê suporte a essa situação, ao volume e realmente a grande quantidade de discussão que nós temos, né? Já foi representado aí que a gente tem mais de 5,4 trilhões de reais em discussão em contencioso em todas as esferas. Foi até um estudo publicado pelo INSPER no início do ano. Pois bem, minha gente, então vamos lá. Tirando esse overview com relação à execução fiscal, que tem esses problemas, e já sabendo deles, a gente vai começar a entrar em alguns básicos. O primeiro deles é o seguinte: vocês acham que uma pessoa que não tem garantia, tá? Ela não tem como dar garantia. Ou ela tem, mas ela não tem como garantir o crédito dela integral. A gente sabe que uma das regras da execução fiscal é você ser citado em 5 dias, né? Aliás, uma pergunta inicial: esses 5 dias que você é citado são 5 dias que correm o quê? Corridos ou dias úteis? Vamos pro básico para a gente começar a esquentar. Como é que você acha que esses prazos correm? São em dias corridos ou dias úteis? Diálogo das fontes. Material versus processual. Olha, gente, são em dias úteis, tá? O CPC exatamente ele é aplicável porque não existe uma regra, exatamente o que o Zé falou. Não existe uma regra no código, na lei 6.830 de contagem de prazo. Então, o CPC se aplica de forma subsidiária. Então, vamos lá, beleza. Agora vamos para o seguinte racional. Você é citado em 5 dias úteis, você tem que oferecer a garantia. Depois de oferecida a garantia, você tem o prazo iniciado para oferecimento de embargos de execução, que na verdade é uma ação que corre conexa à execução fiscal, onde você vai buscar desconstituir esse título executivo, certo? Beleza, e se você não tem garantia? Ou se você só tem garantia parcial, o que acontece? Entendem que não tem natureza material, exatamente, não tem natureza material, a natureza processual. E aí, o que vocês acham? Eu não tenho garantia ou eu não tenho garantia integral. O que essa criatura faz? Ela não opõe embargos de execução? Não é permitida a ela essa possibilidade? Oi, Marcinho, tudo bem, querido? E aí, a pessoa fica chupando o dedo lá, não tenho condições de garantia, só posso garantir. Filho, investe. O que vocês acham? Esse é um tema que gera muita comoção, tá? Ela é uma infeliz, isso é ótimo. Olha só, ela é uma infeliz, mas veja bem. Vocês concordam que se eu não permitisse que ela opusesse embargos de execução, eu estaria cerceando o direito dela de ação? Pelo fato dela não ter garantia? Exatamente. Esse é o ponto onde eu vou chegar, da jurisprudência do STJ. O STJ ele admite, Zé, exatamente isso, que você possa oferecer embargos de execução sem garantia ou com garantia parcial, desde que se comprove a juízo a inviabilidade de você realmente apresentar essa garantia, tá? Então, justamente pelo fato de você não conseguir ofertar ou ofertar em menor quantidade, eles admitem a oposição. Agora, detalhe, o prazo para os embargos, nesse caso, começa a correr da decisão do juiz que admitiu, reconheceu a inviabilidade daquele contribuinte de garantir o juízo, tá? Então, esse é um ponto bastante relevante e começa a demonstrar a necessidade de mitigação desse raciocínio de que eu preciso garantir para me defender, ok? Agora eu queria entrar num outro ponto, que é um ponto que geralmente traz bastante confusão. Imagina o seguinte:
Muita gente usa, né, a exceção de pré-executividade, que antigamente a exceção de pré-executividade ela era uma construção jurisprudencial, foi reconhecida em súmula, cabe também anulatória, também é viável, não tem problema nenhum, tá? Mas normalmente você pode entrar com os embargos se você demonstra a inviabilidade e garantia do juízo. A anulatória, e aí já pegando o gancho nisso que você está falando, Rafa, a anulatória ela pode entrar em qualquer momento. Existem apenas diferenças de distribuição da tua anulatória. A anulatória que você distribui no início, né, quando você acabou de ser informado de que o seu processo administrativo chegou ao fim, nos 30 dias da cobrança amigável, essa anulatória você manda livre distribuição. Porque normalmente, inclusive quando você ajuiza, existe o objetivo aí de ter uma tutela de urgência, ou existe o objetivo de você realizar um depósito integral, mas pode existir também o objetivo de você querer discutir compensação, e aí a gente vai entrar na discussão da compensação já, segurem ela, e você ajuizar a anulatória antes. A gente vai conversar sobre isso já. Mas, nesses casos, ainda mais quando a gente fala de vara federal, porque a vara federal ela tem diferenças, né? A gente tem a vara federal que vai para todas as competências residuais e a vara de execução fiscal que tem uma competência específica e absoluta em razão da matéria e que atrai tudo que está vinculado à execução fiscal, né? Então, quando eu estou ajuizando uma anulatória, vai para uma vara federal. Aqui no Rio de Janeiro, se eu estou no TJ, não tem essa diferença, porque a gente sabe que as varas de fazenda pública acabam concentrando tudo. Essa discussão ela tem mais pertinência quando você tem juízos com competências distintas. Então, a anulatória foi para federal. Beleza, veio a execução fiscal na vara de execuções fiscais. A priori, a jurisprudência do STJ, mesmo depois do novo CPC, foi na linha de que você não consegue trazer anulatória para a vara de execuções, então fica a anulatória lá e a execução fiscal na vara de execuções fiscais, cada uma no seu canto, literalmente, no seu quadrado, e segue a vida. Agora, se você tiver uma execução fiscal e decidiu ajuizar uma anulatória, seja porque, eventualmente, você não quis entrar na discussão da garantia, se você não tem, se você tem, etc., você quis apresentar a anulatória, seja porque você perdeu o prazo para embargos à execução e resolveu ajuizar a anulatória, essa anulatória ela já tem um juízo determinado, que é o juízo da vara de execuções fiscais. Ela tem que ser distribuída por dependência a esse juízo, tá? Até para facilitar a questão de tentar suspender a execução e por aí vai. Então, é importante que você fique ligado nessa regra para facilitar a vida. Então, quando ela está antes, tem liberdade. Quando ela está depois, ela vai ser atraída pelo juízo da execução fiscal, justamente por ela ter por objetivo desconstituir esse título executivo. Aliás, um ponto que eu acho importante colocar para vocês é o seguinte: quando a gente fala de anulatória, embargos de execução, basicamente são ações que são iguais. O objetivo delas em si é o quê? Desconstituir um título. Na verdade, os embargos de execução vão visar desconstituir a CDA, né? Que é a certidão de dívida ativa, um título executivo extrajudicial, e a ação anulatória em si, quando ajuizada antes da CDA, da execução fiscal, ela vai estar querendo desconstituir aquele lançamento que foi definitivo no âmbito administrativo. Então, basicamente, elas estão querendo desconstituir a mesma coisa. A única diferença é a forma sobre a qual esse crédito se apresenta. Em um momento, já como título executivo extrajudicial, em outro momento anterior, na verdade, como um auto de infração cujo lançamento foi definitivo depois da esfera administrativa. Você não teve esfera administrativa definitiva porque você não se defendeu. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque já vi muito advogado reproduzindo o mesmo conteúdo da ação anulatória nos embargos de execução. E existe jurisprudência já pacífica no STJ, no sentido de que existe litispendência quando os objetos e causas de pedir e pedidos são iguais, né? Então, atenção. Isso quer dizer que se eu tenho uma ação anulatória antes, tenho uma execução fiscal, eu não posso ter um embargo de execução? Claro que pode. Você pode, nos embargos de execução, estar versando sobre questões que você não discutiu na sua ação anulatória. Então, não existe essa impossibilidade, tá? Professora, prazo para ajuizar anulatória de execução fiscal velha não embargada? Não. Na verdade, você tem como desconstituir. Se a execução fiscal está em trâmite, você tem como desconstituir aquela execução quando ela está em trâmite.
Não vejo, a não ser que você leve em consideração aí, vamos lá, o prazo para anulatório é o mesmo prazo da prescrição da cobrança, né? Então você pode refletir isso aí dessa forma, se for esse o intuito da sua pergunta, tá? Título com base em entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Revisto antes do TJ, foi contemplado pelo CPC como inexequível. Sim, exatamente. Isso também é uma das possibilidades. Aliás, tem um ponto bastante interessante, tá, galera? Que é a discussão de coisa julgada em matéria tributária, ainda mais levando em consideração a questão que a gente tem uma relação de trato sucessivo. Até que ponto seria necessário você ajuizar uma rescisória ou não, né, do trânsito em julgado para você poder desconstituir aquela determinada decisão para frente. Em alguns casos já se tem entendido que não seria necessário ajuizamento da rescisória, né? Seria possível você aplicar imediatamente. Então esses são pontos que a gente precisa analisar. Esse tema 885 tá para ser julgado em dezembro, se não me falha a memória, pelo STF, tá? Então a gente tem que ver esse ponto aí também, que é bastante interessante. Agora, eu queria aproveitar e trazer uma outra questão, já que a gente está falando de prazos aqui. Uma delas, que é bastante complexa, que envolve redirecionamento de execução fiscal, tá? Veja, a gente tem uma súmula que diz que você não pode substituir CDA por uma questão de troca de elemento subjetivo, né? Mas a gente tem que pensar que a substituição que você faz, o redirecionamento de execução, ele é permitido. Quando você tem, além da pessoa jurídica, eventualmente sócios ou outras pessoas jurídicas que compõem o mesmo grupo econômico na CDA, e é uma coisa óbvia, né? Ninguém discute. O segundo ponto, que também é bastante relevante, é quando você tem a possibilidade de enquadramento desse sócio, dessa pessoa jurídica no 134, no 135, né? Eles trazem para você a possibilidade desse redirecionamento desde que o procurador demonstre a situação que ensejou a aplicação do 135. Um ponto que eu acho legal disso daí é o seguinte: existe já uma súmula, que é a 435, que ela considera uma presunção, né, que viabiliza esse redirecionamento de execução para uma outra pessoa jurídica quando você tem uma dissolução irregular, né? Ou seja, se aquela pessoa jurídica fecha as portas automaticamente, deixa a coisa lá ao Deus dará, é possível você já redirecionar essa execução fiscal para esse sócio gerente, e aí vai competir a ele alegar que não cabe, que cabe. Inclusive existe uma discussão com relação a se ele responderia por todos os débitos ou se ele só seria responsável pelos débitos que surgiram a partir do momento que ele assumiu a função de sócio administrador ou sócio gerente, tá? Então esse é um ponto também bastante interessante. Agora, não existe informação de IDJ para essas hipóteses, porque o 135 é bem claro, a responsabilidade é pessoal, o STJ continua entendendo que existe uma espécie de solidariedade entre a pessoa jurídica e o sócio, mas se entende que o que há ali é a necessidade da comprovação. Um outro ponto que é relevante também é a questão atinente ao seguinte: e se eu não consigo, se é uma empresa de grupo econômico, o fato só de ser grupo econômico não significa que eu vou ter que trazer aquela pessoa jurídica, que ela vai ser redirecionada a execução fiscal para aquela pessoa jurídica que compõe aquele grupo econômico. Isso não é suficiente. Eu teria que demonstrar ou uma das hipóteses do 135, ou eu já constituí o meu título executivo com aquela pessoa, tá? Não, eu sei que você discorda, Mônica. Mas assim, eu entendo que o grupo econômico, o fato de ser grupo econômico, e isso a própria jurisprudência do STJ tem vindo nessa linha. Ela entende, inclusive tem um julgamento da primeira turma que vai exatamente nesse sentido, do STJ, que fala isso. Ele diz, olha, para o grupo econômico, para a empresa que compõe o grupo econômico, eventualmente ela ser trazida para uma execução fiscal, eu preciso necessariamente de alguns elementos. Ou ela já está na CDA. 2, ou ela se enquadra numa das situações do 135, ou então eu teria que demonstrar um abuso, uma confusão patrimonial, um desvio de finalidade, que aí vem muito na linha daquele artigo 50 do Código Civil.
E aí a primeira turma entendeu viável a aplicação do incidente de consideração de personalidade jurídica para justificar o redirecionamento nessa hipótese. Agora, isso aí, gente, é complexo. Por quê? A segunda turma, agora, em maio de 2021, proferiu uma decisão entendendo que não é cabível incidente de consideração de personalidade jurídica em execução fiscal. Tá? Então, assim, a gente tem duas turmas do STJ, uma entendendo pelo incidente nessas hipóteses, outra entendendo que não é o caso de incidente nessas hipóteses. Então é interessante que a gente acompanhe para ver os desdobramentos dessa questão, tá? Uma questão que eu também acho bastante interessante, que vocês trouxeram aí, de prescrição e tal, é a prescrição em relação ao redirecionamento dessa execução. Por quê? Se o ato ilícito ocorreu antes da execução fiscal em si, se considera a prescrição, o início do prazo para prescrição do redirecionamento, o momento em que essa pessoa jurídica foi citada, tá? Agora, se o fato ilícito ele ocorreu depois, aí você só vai contar os 5 anos, tá, de prescrição para o redirecionamento depois que você conseguiu materializar e verificar um ato que foi praticado por aquele sócio-gerente e de forma muito clara e objetiva, com o objetivo de eliminar patrimônio, né? De tentar evadir patrimônio, de tentar impedir o pagamento do tributo com esse modus operandi, vamos dizer assim, tá? Então esses elementos são bastante interessantes, isso já foi fixado em repetitivo, portanto esses prazos de redirecionamento da execução fiscal e de prescrição para o redirecionamento já são vinculativos em todo o Poder Judiciário. Bem, uma coisa que eu queria trazer para vocês, até aqui por enquanto está todo mundo acompanhando numa boa, questão de embargos, redirecionamento da execução, que esse tema ele é bem quente, vamos dizer assim. Bem, se não tiver, vai colocando a dúvida aqui que a gente vai respondendo. Bom, eu falei para vocês deixarem a compensação para o segundo momento, e é ela que eu quero conversar agora, tá? A compensação em matéria tributária, ela pode ser, a priori, abordada de diversas formas. Uma coisa é eu discutir, eu quero fazer uma compensação. Então é muito comum quando você tem um indébito, né, você requerer que seja declarado o direito de compensar via mandado de segurança, via ação declaratória, né, via ação de repetição de indébito acumulada. Você pode pedir justamente que seja reconhecido o seu direito, mas que você possa compensar, ao invés de receber o valor via precatório. Então isso é uma opção, né? E na verdade você não está efetuando compensação nenhuma. O que você está dizendo ali eu tenho direito, paguei um tributo maior e eu quero pegar esse direito, esse tributo maior que eu paguei, em vez de eu necessariamente receber isso em pecúnia pela União, eu quero utilizar isso num processo de compensação. Beleza, esse não é o caso que a gente vai discutir agora. Segunda forma de compensação, você vai realizar a compensação. Então vamos pensar aí na causa do século, galera que recebeu aí um indébito em razão do pagamento maior de PIS e COFINS pela inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições. Pois bem, a maioria teve reconhecido o direito de utilizar esse indébito na sua escrituração fiscal, né? E nas suas DECOMPs, nas suas declarações de compensação, e reduzir os tributos que teriam que pagar mês a mês. Na hora que você tem uma sentença dessa transitada em julgado, você tem um procedimento junto à Receita Federal que chama-se habilitação, onde você vai habilitar o seu crédito tributário, dizendo aí a origem, o seu crédito não, o seu indébito, né? O seu indébito tributário, você vai lá habilitá-lo junto à Receita e depois de habilitar, você tem condições de ir fazendo a sua utilização por meio do encaminhamento de PR-DECOMP. Beleza. Foi enviado. Essa PR-DECOMP, essa compensação, ela está sujeita a um processo de homologação por parte da fiscalização. Então, a fiscalização ela pode homologar de forma tácita, passou o tempo de 5 anos, não fez nada, homologou, extinguiu o crédito, homologar de forma expressa, concordou com você, extinguiu o crédito, e não homologar, né? E nessa hipótese, quando ela não homologa, o que ocorre? O crédito tributário não está extinto. Então, você passa a ter 2 processos administrativos. Um processo que envolve o crédito tributário que você, a priori, tinha extinto com a compensação, mas que está aqui vivinho da Silva, e
o indébito que você utilizou para poder solver esse crédito tributário, que não foi reconhecido. E aí, qual é o problema? Surge para você a possibilidade de administrativamente discutir esta questão. Então você vai lá, apresenta manifestação de inconformidade, isso fica sujeito a julgamento administrativo, etc. Digamos que, ao final do processo administrativo, tenha mantido a decisão de não homologação. O que você vai fazer? Qual é a sua opção nesse momento? Nesse momento, você teria, a priori, duas opções. Bom, primeiro, gente, compensação, em matéria de compensação, geralmente ela envolve prova. Ela envolve complexidade, análise documental, algumas vezes até perícia contábil. Então, não é algo que seja simples, na maioria das vezes, para você, eventualmente, pedir uma tutela de urgência, pedir a suspensão da exigibilidade para o juiz. Então, a gente sabe que, em regra, se eu quiser ajuizar uma ação antes da minha execução fiscal, para eu manter a regularidade fiscal, para eu evitar a inscrição no CADIM, eu ou vou ajuizar uma anulatória com garantia ou eu vou ajuizar uma ação que é antecipatória dos efeitos da penhora, né? Aquela tutela de evidência ou tutela de natureza cautelar antecedente ou uma tutela de urgência de natureza antecedente também, que todas elas vão ter a mesma finalidade, qual seja garantir antecipadamente a execução fiscal. E quando se compensa essa interação judicial antes ou depois do trânsito em julgado? Também, na verdade, não muda nada, porque você pode fazer processo de compensação naturalmente com créditos que você obtém, tipo de PiscoFins não cumulativo. Você pode ir lá e fazendo a sua compensação, independentemente de qualquer coisa, mas o processo vai continuar da mesma forma, ou seja, aquela compensação que você realizou, ela vai ser sujeita à aferição por parte da autoridade administrativa, que pode concordar ou não. E aí o grande lance é, quando você tem uma não homologação, surge um problemaço. Por quê? Você não vai conseguir ter uma tutela de urgência nisso, você vai acabar desdobrando com uma execução fiscal nas costas para cobrar aquele crédito tributário que você procurou extinguir. E você vai estar lutando pelo que no judiciário, basicamente? Pelo seu indébito. Ou pelo seu crédito, né? Que justamente teria extinto aquela sua dívida tributária. Por quê? Porque se você não faz isso, é devido. Você não pagou aquilo em pecúnia porque você tinha um crédito a compensar. Então esse passa a ser o grande problema. E aí eu digo grande problema por quê? O artigo 16, se não me falha a memória, acho que é parágrafo 2º ou 3º da Lei 6.830, ele fala que você não pode alegar em embargos algumas matérias, dentre elas a matéria de compensação. E aí começou a existir já nos TRFs, tá? Segunda região, terceira, quarta, decisões no sentido de que esse embargos, essa compensação mencionada nos embargos, seria a compensação oriunda de uma não homologação, tá? E aí, com isso, a pessoa que usou os embargos para se defender na execução se ferrou porque o meio não seria adequado. Aí a gente precisa pensar um pouco nesse contexto. Primeiro, será que efetivamente, quando o legislador, em 1980, falou que eu não poderia falar de compensação nos embargos, ele estava se referindo a essa compensação? A essa decisão de não homologação? Será que é isso? O que vocês acham? Vocês conhecem essa discussão? Da inviabilidade de utilizar a compensação em matéria de embargos? Quem conhece, fala aí pra mim, por favor. Gente, o quanto vocês respondem, eu quero aproveitar para falar com vocês o seguinte. A gente agora em agosto, tá, vai estar lançando um curso de processo judicial tributário, de processo tributário aqui no Tributário em Jogo. Então acompanhem que a gente tem bastante coisa interessante para passar para vocês. Mas vamos lá. Já ouviram falar dessa discussão? Vejam, essa discussão é a discussão do momento. Exatamente, demanda cálculos, então não tem condições. Então o que acontece, tá? Naquela época, em 1980, pelo menos essa é a minha opinião de algumas pessoas, quando o legislador colocou a vedação à compensação ser citada nos embargos, na verdade,
Ele estava, sim, isso com certeza. Na verdade, ele estava se referindo a você fazer a compensação da execução. Então não tem sentido eu chegar, a União Federal vir para mim me cobrar R$100, eu dizer para ela, União, eu tenho R$50 aqui de um crédito, então vou compensar contigo aqui. Isso com certeza é inviável. Não era o racional, não era o que se queria. Né? Agora, será que é inviável eu discutir nos embargos isso? Gente, não tem sentido eu não vedar. Porque veja bem, querendo ou não, se eu vou discutir o meu indébito para dizer que ele teria sido apto o suficiente para extinguir o meu crédito tributário, vai ser uma ação que é prejudicial à execução fiscal. Da mesma forma que seria prejudicial à execução fiscal, o racional de um embargo de execução. Então você chegar e dizer, não pode nos embargos de execução discutir isso. Ok, eu vou discutir na anulatória. E aí, vai mudar alguma coisa? Não. Não vai mudar nada. Eu vou ter que oferecer garantia de qualquer jeito para a execução poder ficar suspensa. Eu posso ter o problema de ter uma ação em uma vara e outra ação em outra, né? E aí eu ficar numa guerra de estar pedindo sempre para não liquidar a minha garantia, etc e tal, cada decisão e tal, para que a minha execução fique parada. E nós vamos ter esse problema. Então, assim, isso demonstra o quanto o sistema da lei de execuções fiscais ele está extremamente inadequado para a situação que nós temos hoje. Perfeito? Por quê? Porque se criou essa dificuldade no âmbito dos TRFs e isso está sendo admitido, esse entendimento dos TRFs chegou ao STJ, a segunda turma do STJ, e a segunda turma do STJ tem proferido decisões no sentido de que a compensação ela não poderia ser utilizada, ser mencionada em sede de embargos. Tá? Então, assim, ok, a compensação ela não pode ser mencionada em sede de embargos. Com isso, o contribuinte vai mencionar a anulatória. E o problema continua o mesmo. Né? Porque a gente vai ter uma execução fiscal aqui, né, com crédito tributário que, na verdade, poderia ser desconstituído por um processo de indébito. E essa vinculação que a Mônica falou, ela realmente é um problemaço. Na própria Receita Federal, às vezes, eles não vinculavam os processos. Você tinha um processo de indébito, você tinha um processo do crédito tributário aqui. Esse processo ele ficava parado enquanto você estava discutindo o indébito. Quando você perdia no indébito, ele dava baixa definitiva nesse processo, ele encaminhava para prescrição em tentativa de execução, como se não houvesse uma compensação, como se não tivesse tido uma discussão sobre isso. E aí vinha a cobrança. Né? E aí como é que você fazia para linkar essas informações? Gerava complexidade para a procuradoria e gerava complexidade para o contribuinte. E a complexidade ela não se resolveu, gente, porque pelo fato de eu chegar e dizer não vou discutir embargos, vou discutir anulatória, eu continuo com a mesma complexidade. As ações elas estão ajuizadas, eu vou estar discutindo pela possibilidade de ter extinto meu crédito e vamos ficar nessa. E normalmente essas discussões, o Tadeu perguntou, e quando eu não tenho ação judicial anterior, por exemplo, é muito comum você ter essas discussões com crédito de PIS e COFINS. Discussão de glosa. Se o crédito ele pode ser considerado insumo ou não. Então, por exemplo, quando você tem a própria natureza, né, do que seria insumo ou não. A gente sabe que depois do repetitivo do STJ, essa discussão de insumo, ela, de certa forma, ela foi meio que acalmada, né? Porque se trouxe aí alguns parâmetros para fins de mensurar o que seria efetivamente um insumo. De todo modo, ainda existem discussões sobre isso. Então, e esse é um dos maiores, se a gente for ver um dos maiores contenciosos hoje, ele gira em torno de PIS/COFINS. E muitas vezes nessa vertente, ou seja, você fez a compensação, apurou crédito de PIS/COFINS com base nessa lógica, considerando um determinado produto insumo e chegou na hora, não foi considerado insumo, foi glosado e aí você tem um crédito pela diferença que você utilizou no abatimento a ser cobrado via execução fiscal. Então, esse é outro ponto de complexidade grande, tá? Que a gente não tem solução hoje. Uma outra questão que eu vejo também, que traz muita complexidade no dia a dia, é quando você tem essas ações em juízos distintos, né? E a execução tramitando, e hoje a execução ela tem uma sistemática bastante interessante, qual seja, o fato de você oferecer embargos à execução não representa a suspensão da execução automática. Você precisa pedir que a esses embargos seja concedido efeito suspensivo. Mas se você não tem embargos, como é que você faz? Você garante a execução e você impede que a execução siga adiante como?
Com certeza, Mônica, eu também acho. A tendência agora, com a informatização, porque essa questão de compensação, ela começou a surgir forte em 2009, né? A gente já está aí há mais de 10 anos, né? Depois dessa situação. Então, muita coisa mudou em termos de sistema, tanto na Receita Federal, quanto agora na PGFN, o que facilita um pouco mais o rastreamento dessas informações. Mas você vê que a jurisprudência dos tribunais, ela nem se toca nisso. Inclusive, essa questão de compensação, eu acho interessante porque as decisões da segunda turma, elas citam um precedente do ministro Luiz Fux, que foi julgado pela primeira sessão, que não tem absolutamente nada a ver com o que elas estão julgando. Porque o precedente do ministro Luiz Fux da primeira sessão, ele levou em consideração a seguinte situação. Você tinha o contribuinte, ele fez uma compensação, tá? E isso não foi levado em conta e o crédito foi cobrado na execução fiscal. Aí o contribuinte chegou e falou, peraí, apresentou embargos à execução, a informação de que, olha, eu fiz a compensação e essa compensação ainda não foi nem sequer analisada. Então, tipo, como é que você pode chegar aqui agora, nesse momento, e me executar? Né? Não poderia. O crédito tributário, ele não gozaria de liquidez e de exigibilidade, ele não estava exigível, estava suspensa a sua exigibilidade para que ele pudesse ser cobrado. Então, o ministro Luiz Fux falou, não, essa execução ela tem que ser extinta de imediato. Porque na hora que ela foi ajuizada, já havia suspensão da exigibilidade do crédito, porque o contribuinte, na verdade, nem suspensão. Ele disse, houve extinção do crédito tributário, sob condição resolutória da não homologação. Então, na verdade, esse crédito tributário não tinha condições de ser cobrado. E essa foi a decisão que todo mundo invoca da primeira sessão para dizer, olha, o STJ sempre entendeu que eu não posso discutir matéria de compensação e embargos. Não foi isso que o Fux falou. Então é aquela necessidade que a gente tem de estar voltando lá no precedente para entender se aquele precedente que foi utilizado, ele realmente respalda o entendimento que o tribunal tem hoje. E não respalda de jeito algum. Tá? Então assim, voltando no ponto que a gente estava comentando, que era, meu Deus, eu perguntei para vocês o que, agora eu já nem me lembro, mas vamos lá. O que importa, na verdade, é o seguinte. A gente estava falando dessa questão de compensação e agora eu estava falando da execução, lembrei. Da execução estando em uma vara e da ação anulatória em outra. Se eu não tenho embargos de execução, como é que eu suspendo essa execução? Coloquei garantia lá, beleza. E aí? Eu só vou conseguir suspender essa execução se eu tiver uma decisão da minha anulatória que faça essa execução ser suspensa. E aí tem outros problemas, né? Por quê? O fato de você oferecer garantia na execução fiscal hoje não te deixa livre do problema. Eu vejo muitas vezes as pessoas chegarem e dizerem assim, não, beleza, vou contratar um seguro garantia, vou contratar uma fiança bancária. Tá bom. Contrato seguro garantia, contrato uma fiança bancária, coloca lá na execução fiscal, fica lá. Resolveu o seu problema de garantia? Não. Por quê? Porque se você não consegue suspender a execução, simplesmente essa fiança e esse seguro vão ser liquidados. Por quê? Porque a execução não está suspensa. Qual é a lógica natural da execução fiscal? Satisfação do credor. Se não há suspensão da execução e você tem uma garantia financeira que não é dinheiro, você vai transformar ela em dinheiro. Se você tem um imóvel, você vai leiloar ele e você vai transformar ele em dinheiro. Você vai dar prosseguimento à execução fiscal. Então, assim, esse é o curso de vida natural. Então, a gente tem que pensar que a execução fiscal ela ainda causa esse tipo de desdobramento. A pessoa ela está em constante tensão com relação à garantia que foi ofertada. E isso representa o quê? Um andamento processual no sentido de, eu tive uma sentença de improcedência, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pedir uma tutela recursal no tribunal. Porque muita gente discute o seguinte, Micaela, mas o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Tem, mas você vai suspender o que se você perdeu? Nada. Então cansei de ver advogado que estava lá, feliz e contente, achando com a garantia lá em juízo, beleza, tudo fofinho, e aí de repente veio o procurador e requereu a liquidação da garantia. E a pessoa não entendeu nada. Mas o meu recurso de apelação tem efeito suspensivo. Sim, ele vai suspender o quê se você perdeu? Nada. Então, para você evitar que haja uma liquidação da garantia na execução fiscal, você precisa inegavelmente que seja proferida uma decisão numa tutela recursal, né, justamente permitindo que essa garantia não seja liquidada.
Então, se você não tem essa decisão, que seria uma tutela positiva, seria um efeito suspensivo ativo, que muita gente fala, inviável é para você impedir essa execução, impedir a liquidação da sua garantia. Você só não sofre esse problema se você casou dinheiro na execução fiscal, que aí não tem como converter em renda até que haja o final da sua ação de execução. Até que transite em julgado a sua ação anulatória, até que transite em julgado por seu embargo de execução. Então, são assuntos que a gente naturalmente já tem fixados no âmbito do STJ. Então, até que haja o trânsito de julgado da sua ação anulatória, até que haja o trânsito de julgado dos seus embargos, não acontece mais nada. Tá? Mas, enquanto não é dinheiro, você tem esse risco. E isso é uma questão que está constantemente posta. Né? Então, isso gera, só para vocês entenderem, dentro da execução fiscal, além da preocupação natural da defesa do direito material, uma preocupação paralela e importante em relação à manutenção da não liquidação da garantia. O que, obviamente, gera um impacto para o contribuinte. Você imagina, você tem uma garantia financeira no valor, sei lá, de 300 milhões de reais e essa garantia financeira pode ser liquidada. Isso significa que o contribuinte vai ter que depositar em juízo 300 milhões de reais. Tá? Então, esses são pontos que a gente também tem que refletir com relação a essa necessidade constante. É claro que hoje, e eu já falei isso na última live nossa, então não vou voltar nesse assunto agora, você tem a viabilidade do negócio jurídico-processual. Com o negócio jurídico-processual, você consegue estancar esse desespero. Já eu vou evitar a liquidação da garantia, não sei o quê. Por quê? Porque você já resolve a garantia do processo e com isso a sua discussão passa a ser mais focada no âmbito do direito material especificamente. Você não fica nessa loucura, tá? Mas esse é um ponto que a gente já abordou na última live, então não vou entrar nele agora. Aí, uma outra questão que também é bastante comum de se trazer aqui em termos de execução fiscal é a famosa prescrição intercorrente, né? O que acontece com a prescrição intercorrente? Como é que quando ela se verifica, né? A gente tem a prescrição que ocorre antes da execução fiscal ser ajuizada, né? Que exatamente não é a prescrição intercorrente, é aquela que pode ser reconhecida de ofício, ou seja, a gente sabe que existem 5 anos que o fisco tem, tá lá no artigo 174, para que ele possa cobrar aquele crédito tributário. Então, se passaram esses 5 anos sem que houvesse nenhuma interrupção, ou contando-se as interrupções e recomeços de prazo, passou esse período e não houve o ajuizamento da execução fiscal, naturalmente se tem a prescrição verificada. Isso pode ser reconhecido de ofício e o juiz pode extinguir a execução sem nem ouvir a procuradoria. Normalmente se recomenda o oitivo, mas não precisa, não é necessário. Agora, quando se fala da prescrição intercorrente, é a prescrição que ocorre durante o processo de execução fiscal. E aí, nesse caso concreto, pessoal, o que acontece? É necessário, eu acho que o STJ, depois que ele fixou em repetitivo os lapsos temporais para a fixação, para a definição, inclusive, da aplicação dos marcos do artigo 40 da Lei 6.830, ele ajudou muito, tá? E conseguiu desafogar muita ação que já teria de execução fiscal que já estava prescrita. O que ele fez? Ele entendeu que aquele prazo de 1 ano de suspensão, ele começa a correr a partir do momento em que se verificou, primeiro, ou que não existem bens para serem penhorados, ou que não se localizou o devedor, né? Logo depois que passa, é claro que esse prazo começa a correr sem que ele seja declarado pelo juiz, mas óbvio que o ideal é que o juiz o faça. Mas fez isso para evitar que o processo ficasse preso em gabinete, etc, e não se corresse o prazo. Na sequência, depois desse 1 ano, começa a correr o prazo de 5 anos para prescrição, tá? E aí esse prazo flui, naturalmente. Óbvio que se houver algum fato concreto que enseja a penhora de um bem, né, ou a localização do devedor, existe a interrupção natural desse prazo, tá? Caso contrário, não. E aí, esse prazo fluindo, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente. Por óbvio que o juiz, ele só vai poder reconhecer isso após ouvir a Fazenda Nacional e verificar se houve algum fato que eventualmente tenha interrompido esse prazo e evitado que a prescrição se consumasse. E aí ele vai ter que fazer uma espécie de linha do tempo na sua decisão, demonstrando, olha, período tal, houve a suspensão, a partir do período tal, começou a contar o prazo de 5 anos. Eventualmente podem ter ocorrido alguns eventos no processo que interrompessem esse prazo por alguma razão, e aí se recontou novamente, e dentro dessa lógica, se nada foi feito, acabou
consumiu-se ali a prescrição. Então isso também é uma forma de se tratar as questões que antes o processo ficava 15 anos no gabinete de alguém, não era devolvido e você não começava a contar nunca o prazo de 1 ano da suspensão. Então você nunca começava a aplicar o artigo 40. Esse era um dos grandes problemas que a gente tinha no dia a dia em termos do reconhecimento da prescrição e ao mesmo tempo a gente tinha aí uma insegurança jurídica monstro, né? Porque ficava-se com uma briga de eterno, que você não conseguia ter fim, né? Nem vez. Eu me lembro de uma execução lá do prédio que era de 1975, ainda do terreno, quando não construído o prédio, entendeu? Já tinha sido, quer dizer, já deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente há muito tempo, e ela estava desde 1985 no gabinete do procurador e não tinha sido devolvida. Então, assim, é claro que com essa decisão do STJ, foi reconhecida a prescrição intercorrente e foi extinto o processo. Agora você vê que existem muitas situações parecidas e tudo isso gera volume no Poder Judiciário, ineficiência no Poder Judiciário. Então são formas da gente corrigir. Agora, essa live ela teve por objetivo justamente mostrar para vocês alguns dos pontos que a gente vê que são complexos dentro do sistema de execução fiscal e que são assim porque esse sistema ele não cabe mais para a lógica processual que temos hoje. Né? Ele está completamente descolado da realidade que nós temos hoje. Então, ele tem limitações de defesa, ele gera complexidades com relação a processos em âmbitos diferentes, o que não seria interessante. Porque, veja, o fato de você ter, muita gente já me questionou isso, Micaela, qual o problema que você vê de você ter uma execução fiscal numa vara de execução fiscal e você ter uma ação anulatória numa vara federal? Eu vejo milhares. O primeiro deles já que eu vejo é uma falta de economia processual. O segundo deles é gasto público à toa. Eu estou com 2 juízes cuidando da mesma situação. Ah tá, mas o da execução fiscal está parado. Não interessa. Eu tenho 2 juízes cuidando de um mesmo caso. Isso é absolutamente ineficiente. Não adianta eu defender o princípio de eficiência da administração pública se eu processualmente não pratico esse princípio. Entende? Então, assim, aí você vai dizer, tem a regra processual da prevenção. Cara, tem a regra processual da prevenção, mas existe a regra também da visa atrativa da competência absoluta. Houve livre distribuição para os dois. Então, na verdade, você vai estar redirecionando o caso da vara comum para a vara de execuções fiscais por uma questão de competência absoluta. Então, eu não posso fazer o contrário. Então, são essas coisas que a gente precisa pensar em dinâmica processual. Entende? O sistema processual brasileiro ele precisa ser mais organizado, ele precisa ser mais direto e objetivo. Né? Então, essas são questões que a gente queria trazer para vocês refletirem em termos de execução fiscal. Né? Que não são poucas, mas eu acho que essas daí já trazem bastante calor em termos gerais. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham, se tem mais alguma dúvida com relação a essa temática, se queriam trazer mais alguma pergunta. Ih, tô vendo que tem um monte de gente aqui, aluna minha, aluno meu. E o Pablo tá aí também. Obrigada. Que bom que vocês estão aqui, gente. Saudade de um monte de gente aqui. Mônica, valeu pelos comentários, viu? Eu sempre gosto do lado da fazenda pra gente poder estar debatendo aqui da experiência de vocês aí. Porque isso nos ajuda a construir um sistema melhor, né? Rafa, obrigada por ter acompanhado a live aí. Aliás, eu esqueci de falar de uma coisa que eu acho interessante, né? Para terminar, já que ninguém fez nenhuma pergunta. Encargo legal. Encargo de 20%. Aliás, o Rafa trouxe eu vou falar do encargo legal e de uma tese que o Rafa lançou, que eu achei muito legal. A tese que o Rafa lançou é a tese dos juros no processo administrativo. Essa tese ela se fortaleceu muito, inclusive, depois do repetitivo do Supremo, do STJ, que entendeu que você, depois de 360 dias, com base naquela lei, os 1457 ou 27, sei lá, fala que você tem a mora da administração, né? Então, a partir desse momento, se entende que se existe mora da administração, pelo menos existe uma mora concorrente, né, do contribuinte da administração, o que justificaria por si só a não cobrança dos juros durante a partir desse período de 360 dias. Então isso é uma tese que você também pode trazer para fins
de execução fiscal nos embargos ou na anulatória. Essa foi uma tese do Rafa. E uma tese que eu acho também bastante legal, que tem surgido com relação à execução fiscal, e isso para execução federal, ela tem que ver com o encargo legal. Por quê, gente? O encargo legal, ele foi previsto num DL, que é o 1025, muito antigo, né? Não me lembro agora se é de 67 ou 69. E o que acontece? Ali, né, ele tinha uma finalidade, depois o STJ e o STF reconheceram que aquilo ali era honorários do ente público, e aí a gente teve o CPC de 2015. O CPC de 2015, ele trouxe uma forma própria, né, no artigo 85, parágrafo 3º, de escalonamento dos honorários quando você tivesse a fazenda pública em um dos lados, de acordo com o valor da causa. Um dos objetivos desse dispositivo no código, que é chamado de código fluxo, foi justamente acabar com as discussões infindáveis que a gente tinha na seara da fazenda pública, de execução fiscal, de ações anulatórias com fisco, relativamente a honorários. Porque sempre se dizia que o honorário era muito pequeno, que o honorário era muito grande, e aquela discussão de irrisória, aquilo indo para o STJ, quando era irrisório, quando era absurdo, e a gente nunca acabando com o processo e sempre discutindo honorários. Então a lógica do código foi tentar acabar com esse negócio. Mas o que aconteceu? Não se acabou com esse negócio, porque agora está se dizendo se vai se aplicar esse parágrafo 3º, se vai se aplicar a questão da equidade, para você reduzir os honorários em causas que são muito grandes, e aí também, paralelamente a essa questão, tem a aplicação do DL 1025, que eles dizem que a lei especial aplica um precedente do STJ de 2011 para não aplicar o CPC de 2015. Várias decisões eu já vi nesse sentido. E aí, a questão que a gente pergunta é só uma. Bom, se o encargo legal foi considerado como honorários, até porque se ele não fosse honorário, gente, ele não teria a menor condição de ser cobrado, porque tributo não poderia ser, né? Não poderia ser taxa, não poderia ser qualquer espécie tributária. Seria o quê? Então, ali, para ser cobrado, só honorários, não tem outra opção. E aí, quando você entra nessa vertente, você começa a perguntar coisas, tipo, por que eu preciso garantir os honorários da União? Antecipadamente. 2. Se são honorários, não poderia ser 20%, porque pela previsão do artigo 85, parágrafo 3º, está escalonado. Então, não teria sido revogado esse DL por essa disposição do Código de Processo Civil. Então, essa é uma das teses que tem sido trazidas aí, porque isso representa um valor substancial nas execuções fiscais federais. Por enquanto, o contribuinte tem perdido horrivelmente, porque tem utilizado justamente esse entendimento aí do STJ de 2011, que entendeu que eram honorários e que o encargo estava valendo, e que hoje em dia a gente tem algumas discussões dizendo o fato do encargo ser parte do encargo ir para o advogado público tira a natureza pública da verba. Gente, para mim, para essa discussão, pouco importa se vai parte do procurador da Fazenda, se não vai. Isso é uma questão interna corporis. A questão é você definir literalmente que o encargo legal, qual é a natureza dele. Então, se eu entendo que aquilo ali são honorários, eu não tenho como regulá-lo de uma forma diferente. Até porque o CPC não fez a menor restrição. Ele disse, olha, quando a Fazenda Pública é uma das partes da ação, naturalmente eu vou precisar da aplicação. Eu vou precisar de uma aplicação escalonada para fins de fixação dos honorários. Então, esse é um ponto bastante questionável, que ainda não chegou ao STJ para ser discutido nesse aspecto e que eu entendo que ele pode trazer uma redução substancial no contencioso tributário, tá? Porque se você abaixa os 20% e você passa a aplicar 1% a 3% de honorários em alguns casos, que são casos elevados, você imagina a redução que você faz para o seu cliente, né? É um impacto, sem dúvida, para a União. Mas é uma questão justa, porque os honorários deles têm que ser de 20% em qualquer causa e o do contribuinte vai ser escalonado da forma que está previsto no artigo 85. Então tem até uma questão de isonomia aí. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Mandar um beijo aqui. Vi que Diogo também acabou de entrar na live. Beijo grande para todo mundo. Mônica, Fábio, Jefferson, Geórgia, todo mundo que está aqui falando, Bezé, todo mundo que está presente, Tadeu, Rafa, que estava comentando. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Pessoal que entrou agora, essa live ela vai ficar gravada, então você vai ter condições de ouvi-la desde o início, tá bom? Vários pontos foram tocados aqui, a gente falou um pouco do racional da execução fiscal, a gente falou de redirecionamento da execução, prescrição do redirecionamento da execução,
possibilidades de litispendência entre anulatório e embargos. Então a gente falou de alguns temas que são bastante interessantes da execução fiscal, e se você não conseguiu participar desde o início, vale a pena dar uma olhada nela depois. Tá bom, pessoal? Um beijo grande, fiquem com Deus, uma boa noite pra todo mundo, viu? Brigadão. Ah, Tati estava aqui, não tinha te visto. Tati, obrigada, minha linda, beijo. Beijo, Nóbrega. Beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, uma boa noite.